Olá, meus queridos irmãos e amigos, que você seja abençoado com esse estudo que nós vamos participar, nesta hora. Agradecemos a sua audiência e pedimos a você que você sempre, como se trata de um estudo, esteja organizado aí, tenha sempre um exemplar das Escrituras Sagradas aí ao alcance da sua mão, um bloco de notas, um material de auxílio, Hoje nós temos aqui um livro, que nos servirá de base, uma vez que o tema desta manhã é evangelismo. Estamos abrindo uma nova série na nossa dinâmica de estudos bíblicos, E nós faremos isso, durante esse mês falaremos sobre evangelismo. E o tema desta manhã é aprendermos um pouco sobre evangelismo, sob a ótica, da temática evangelismo no mundo pós-cristão. Tá? Então, eu peço que você se organize, e faça disso um culto, para que nós possamos, então, aprender cada vez mais com a palavra de Deus, de como nós, cristãos, devemos nos comportar para testemunhar da nossa fé através da evangelização. Vamos orar? Amantíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque estamos mais uma vez reunidos em torno da Tua palavra, buscando o Teu ensinamento, para aprendermos mais de Ti. Nos dá um tempo proveitoso e que esta palavra possa consolar a igreja do Senhor, que ouvirá esta mensagem fora de tempo, mas que seja um tempo oportuno para crescimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ler com vocês Atos no capítulo 17, que é o texto que nos servirá de base para esta reflexão. Eu vou ler Atos no capítulo 17, do verso 1 ao verso 4. Depois nós vamos para Atos 17, do verso 10 ao verso 12. E em seguida nós leremos Atos, ainda no capítulo 17, do verso 16 até o verso 31. Então, abra aí a sua Bíblia em Atos 17 e vamos fazer a leitura, que diz assim os 4 primeiros versos. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas mulheres importantes. Vamos avançar lá para o verso 10 ao verso 12 desse mesmo capítulo. E diz assim: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Peço a você que avance agora lá para o verso de número 16 e leremos até o verso de número 31. Verso 16: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isto porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Aconteceu que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades.
Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois este que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem em Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Muito bem, queridos amigos e irmãos, né? Este texto nos servirá de base porque você já observou na sua leitura que existem alguns elementos que, de acordo com a nossa temática, pensando em evangelismo em um mundo pós-cristão, né, você já deve ter observado que certamente essa temática nos remete a um ambiente um pouco mais filosófico, né? Nos faz pensar a maneira como as pessoas se relacionam com a sua fé a partir deste ambiente um pouco cultural, um pouco filosófico, daquilo que é a tradição do ambiente, da época em que está se vivendo, né? E quando nós falamos sobre evangelismo no mundo pós-cristão, isso também nos traz esta ideia de que assim, qual é o movimento ou qual é a prática cultural, né, do tempo em que nós vivemos. E queremos pensar um pouco a respeito disso. Então é por isso que este texto nos traz, né, alguns indícios, né, de que o evangelho pregado hoje não é tão diferente assim do evangelho pregado há tanto tempo atrás, porque sempre houve nessa relação de fé, né, a questão da ciência filosófica, a questão da postura ou da posição social das pessoas, né? Um dos textos que a gente leu, né, ele falava exatamente de como eram as pessoas que creram no Evangelho, né? Se você voltar lá, por exemplo, no capítulo 17, lá no verso 12, ele diz assim: com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição. Para a gente também não ter ideia de que o Evangelho é somente para o pobre, para o oprimido, para o órfão, para aquela pessoa que está exilada da sua nação, aquilo que a gente chama de estrangeiro ou forasteiro. Então a gente sempre vai lidar com esse ambiente, essa pluralidade, né, de pessoas, de cultura, de posicionamento social ao longo da história. Isso não é algo novo, né? E esse texto ele nos ajudará bastante a compreender isso, né, quando a gente voltar mais especificamente sobre a leitura do texto, a sua interpretação e como o evangelismo se mostra importante e eficiente em qualquer cultura, em qualquer posição social, em qualquer ambiente. O evangelho pregado de forma genuína, ele é capaz de produzir fé, arrependimento e salvação na vida das pessoas, tá ok? Para você entender do que nós estamos abordando, né, nós viemos de uma série de mensagens falando sobre discipulado, né, encerramos essa e tantas outras temáticas, para que você que é um discípulo ou uma discípula de Jesus, você tenha recurso para desenvolver a sua fé, desenvolver o seu cristianismo, para você na prática
desenvolver a sua caminhada com Deus a partir daquilo que a igreja vai lhe dando como orientação. Esse é o papel da igreja, é treinar você cada vez mais para que você cresça, para que você não fique, né? Eu tenho falado sempre essa expressão. Se nós pensamos que a salvação é a entrada nossa no mundo cristão, ou no mundo da fé, ou na nossa relação espiritual diretamente com Deus, isso é apenas uma porta. Depois dessa porta tem toda uma caminhada para a gente continuar seguindo, e é nessa dinâmica que a gente quer expor para você essa ideia de evangelização no mundo pós-cristão. É importante a gente resgatar alguns termos, né? Porque quando a gente fala de pós-cristão, talvez seja bom a gente lembrar, por exemplo, de pós-modernidade, né? Um período, né? Um período filosófico em que ele, remanescente de 1945, aquela época turbulenta, década de 30, década de 40, onde há um problema muito sério ali no mundo inteiro, e ali, a partir dali, se começa a construir uma nova ideia do pensamento, né? Era como um movimento um pouco mais artístico, filosófico e cultural mais contemporâneo, né? Ele é caracterizado pelas mudanças científico-tecnológicas, pela disseminação dos meios de comunicação social e uso desenfreado de tecnologias. Veja, nós estamos falando da década de 40, mais objetivamente na década de 60, mas hoje o quanto que isso é latente, o quanto que nós somos tecnológicos, haja visto essa comunicação que nós estamos fazendo aqui. Estamos no meio de uma pandemia, não podemos mais nos reunir de maneira plena, estamos respeitando o limite de 40% de ocupação, mas nesses encontros nossos pela manhã preferimos ainda não fazer, usar apenas o recurso tecnológico, para você ver como a nossa vida ela acabou se moldando a isto que já é um movimento, inclusive, né? Que alguns já vão considerar que ele já está virando a página, né? E veja, por vezes também é chamado de pós-modernidade ou pós-industrial. Ele nasceu então lá em 45, mas só depois de 60 que a gente vê assim com uma ênfase um pouquinho maior. Algumas características desse movimento pós-moderno, né, é justamente que havia uma relação muito intensa com uma sensibilidade cultural livre de absolutos. Então, tudo que se falava como uma verdade extrema, ela normalmente é esticada até o seu ponto de tensão. E o pensamento faz repensar essas coisas, né? Esse movimento faz se repensar essas coisas, né? Essa sensibilidade tanto de essa cultura livre de absolutos, de certezas, de fundamentos fixos, que aprecia, inclusive, um pluralismo, né? Olha só, essa palavra é tão moderna, né? Essa coisa de pluralismo e as diferenças, entendendo que todos os nichos da sociedade precisam ser considerados, e isso, enquanto sociedade organizada, né, é um direito da pessoa, né? Ela tem a liberdade de se expressar, né? Inclusive, graças a Deus, a nossa nação, ela respeita e coloca isso na sua Constituição. É possível que a pessoa manifeste qualquer tipo de crença, de fé e de religião, não há problema nenhum nisso, né? Mas para você entender como que este movimento, né, pós-moderno, ele chega para nós. E aí quando a gente fala de uma cultura de evangelização pós-cristã, a gente pega um pouco deste fim de pós-modernidade e faz uma leitura do que seria esse mundo aí pós-cristão. Então, todo o pensamento radical do ser humano, normalmente, essa ideia, essa cultura pós-moderna, esse movimento filosófico traz uma releitura sobre isso, né? Para falar sobre essa era pós-cristã, eu quero compartilhar com vocês uma citação de um teólogo, tá, protestante. E aí eu vou fazer, para fazer justiça, como nós estamos falando aqui de pluralidade da cultura pós-moderna, eu vou fazer justiça e vou pegar duas citações. Uma de um teólogo contemporâneo nosso, né, aliás, os dois contemporâneos nossos, mas que de alguma forma tem um pensamento, né, vamos dizer assim, chamar de sociopolítico um pouco menos conservador. Tá, eu não vou citar o nome para a gente não criar nenhuma dificuldade, porque a gente sabe que, infelizmente, essa ideia da pluralidade também quase que nos obriga a tendenciar para um lado ou para o outro lado, e quem fica naquela região meia mediana é chamada de isentão, e aquela coisa toda. A gente não quer provocar isso, mas a gente quer ser justo e fazer uma leitura, porque dentro desse ambiente, né, da era pós-cristã, seja um movimento conservador ou seja um movimento progressista, os dois vão fazer
pelo menos nesses casos que eu peguei aqui, uma leitura muito parecida uma da outra, né? E esse teólogo, ele não é conservador, mas ele deu uma entrevista para uma revista chamada Ultimato, né, na época, nós estamos falando de 10 anos atrás, em 2011, em que ele narra uma experiência e a partir disso ele expõe o seu pensamento sobre o que é a cultura pós-cristã. E ele diz o seguinte: num desses dias alguém me perguntou como se deve proceder quando em pecado. Respondi o óbvio: arrepender-se. A pessoa contestou dizendo que o pecador também é vítima e precisa ser entendido como tal. Ele faz algumas dissertações a respeito disso, mas estamos trazendo sim aquela ideia de uma vitimização excessiva, né, da pessoa, né? E ele faz o seguinte comentário a partir desta abordagem que essa pessoa fez com ele, tá? Ele diz assim: essa época, e ele já está fazendo agora uma definição do que é para ele a cultura, numa época pós-cristã. Essa época é pós-cristã não porque não se fale mais de Deus. Pelo contrário, provavelmente, poucas vezes na história se falou tanto de Deus. E aqui eu faço eco à fala do pastor Cido, né? O pastor Cido, ele tem falado, inclusive, que assim, nunca a sociedade esteve tão sensível a ouvir sobre Deus. E como isso é importante para que nós não nos calemos nesse tempo, não devemos nos calar nunca, mas em especial nesse tempo, para a gente também fazer um contraponto de que, assim, olha, a pandemia impediu as pessoas de ouvirem sobre Deus, exatamente o contrário, a pandemia abriu uma comunicação para essas pessoas que eram extremamente pragmáticas, confiavam só apenas nos seus recursos, a sua vida corria, né, como alguns, e a gente vai ver falando sobre estoicos, né, e sobre epicureus, que a realidade deles era uma ideia de que Deus estava lá e não interferia na nossa rotina, e tudo que acontecia era por conta de um próprio movimento natural, né? Os estoicos tinham esse entendimento. Então, o autor aqui, ele continua dizendo, esse teólogo, né? Mas porque não se fala e nem mais se admite a realidade do pecado. Então ele fala, não é porque não há oportunidade, porque as pessoas não querem saber sobre Deus, mas a era pós-cristã está muito mais relacionada porque as pessoas exatamente não querem, não se fala e nem querem mais se admitir uma realidade de pecado, né? Esta é uma era onde não há mais pecadores. Eu vou repetir. Esta é uma era onde não há mais pecadores. Só há enfermos. Ele continua. É o auge do humanismo. O pressuposto de que o ser humano é intrinsecamente bom venceu. E ora, gente intrinsecamente boa não peca, ela apenas adoece. E doentes são vítimas. O que ainda não se percebeu, e isso o mesmo autor dizendo, né? O que ainda não se percebeu nesta presente época é que doentes não podem ser perdoados. Só pecadores podem ser perdoados. Logo, só pecadores podem ser restaurados. Só pecadores podem ser tornados puros de toda a injustiça que cometeram. O que será dos que estão prontos para assumir que estão enfermos, mas jamais que são pecadores? A probabilidade maior é a de continuar pecando cada vez mais e pior, contraindo, aí sim, uma doença para a qual não há cura. A voracidade de ser aceito de qualquer jeito, por julgar ter o direito de ser de jeito qualquer. Essa enfermidade coloca as pessoas coloca a pessoa à deriva dos mais grotescos apetites, tornando-a escrava dos instintos que se tornarão cada vez mais irresistíveis. É a escravidão do pecado. E aí ele cita, né, João 8, quando diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É disso que se escapa quando finalmente a todos os pulmões o pecador confessa, minha culpa, minha máxima culpa, e aí eu encerro aqui a citação dele. Por que é importante a gente pensar nessas coisas, né? No mundo pós-cristão, talvez a gente esteja falando disso, querendo reinterpretar aquilo que é fundamental, aquilo que é o escopo do cristianismo, né? O outro autor vai dizer, inclusive, que assim, olha, se nós pensarmos num ser humano que não peca, estamos falando de Gênesis antes do capítulo 3.
Porque a partir do capítulo 3 já é uma queda. Então toda a história que é construída a partir de Gênesis 3, não há mais essa possibilidade de a gente tentar de alguma forma fazer uma releitura daquilo que é a realidade, né? Quando nós entramos no nosso tema de evangelismo nesse mundo pós-cristão, é importante nós também, como cristãos, entendermos o seguinte: fazer missões é uma coisa, e evangelismo é algo que está dentro do fazer missões. E às vezes a gente acaba reduzindo demais o fazer missões ao simples ato da evangelização. E é importante a gente ter essa distinção, né? Alguns cristãos ainda restringem as missões à evangelização, entendida como a proclamação das boas novas a respeito de Jesus Cristo e do chamado às pessoas a crerem nele para a salvação. Isso faz parte da missão da igreja, mas a missão da igreja não pode ser reduzida somente a isso, né? Dependendo da literatura que você observar, você vai pelo menos 5 pontos que definem a missão da igreja. Mas nós queremos aqui nos aplicar exatamente aquilo que é o nosso tema, a questão do testemunhar. Se você quiser, por exemplo, fazer uma releitura sobre o que é missões, aliás, o que é o papel da igreja, você pode aí no nosso chat, na nossa playlist, buscar ali uma mensagem que o nosso querido irmão Samuel Castro pregou sobre o papel da igreja, sobre qual é a missão da igreja. E ali você vai ver uma excelente exposição que vale a pena você revisitar, para você relembrar qual é o papel da igreja. E naquela exposição ele mencionou que o papel da igreja, uma das vertentes da missão da igreja é testemunhar para o mundo. E sobre testemunhar para o mundo, né, é que este autor aqui, os Max Tillis, esse aqui é uma série de livros, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler, aquela série sobre as 9 marcas, né, de uma igreja saudável. Esse aqui é aquela fração extraída, né, falando apenas de uma das marcas, que é a questão da evangelização. Mas ele faz, né, algumas observações, e ele diz o seguinte: a igreja deve dar testemunho da verdade que está em Jesus. Isso inclui uma gama de tarefas, algumas vezes separadas em apologética. Apologética é aquela área, e nós vamos falar aqui na 4ª lição a respeito de evangelização e apologética, mas é exatamente aquela área que fala da defesa da fé. E o texto que nós lemos, você vê que Paulo está discutindo com algumas pessoas, e o texto bíblico falou para nós que entre eles estavam filósofos epicureus e estoicos, que chamavam ele de tagarela, e falavam que ele estava ensinando uma nova cultura. E aí, diante de uma cultura pluralista, usando um texto aqui que a gente falou sobre a pós-modernidade, Paulo entra nesse circuito e traz esse pensamento das pessoas para um pensamento saudável, pregando Jesus Cristo. Esse termo nós estamos usando um pouco dessa linha da apologética. Ele fala também da pré-evangelização, que é aquela oportunidade que, por exemplo, você tem, se você não tem o dom do evangelismo, que nos foi ensinado sobre dons no domingo passado, você tem a oportunidade de, a partir da presunção que nós todos temos como cristão de testemunhar de Jesus na nossa vida, você fazer uma pré-evangelização para que essa pessoa comece a se aproximar de Jesus, e aí quando ela tiver próximo de uma pessoa, o Deus certamente vai dar, ou para você, ou para uma outra pessoa, o recurso de fato fazer aquilo que nós chamamos de evangelização, e nós vamos estudar e entrar daqui a pouco já naquilo que de fato é a evangelização. Mas aqueles que não são evangelistas fazem uma pré-evangelização, por exemplo, o ato de você simplesmente convidar uma pessoa para estar com você na celebração. Você não tem plenamente o dom do evangelismo, mas você pode compartilhar Cristo a partir do seu testemunho pessoal e, por exemplo, trazendo ela para estar num ambiente junto com você, ouvindo, né, um evangelista pregar. Ele fala ainda de dar testemunho, significa fazer tanto a comunicação do evangelho apostólico quanto a demonstração do seu poder de trazer nova vida e esperança aos relacionamentos humanos e às comunidades. Precisa haver transformação. E aí eu espero que a exposição, né, o tempo nos permita também fazer toda a exposição, porque nós vamos ver
né, pela leitura do Stiles, algumas dificuldades que traz para a comunidade quando essa evangelização ela não é genuína, ou ela comete alguns equívocos. Né? E aí a igreja sofre e a pessoa também sofre, porque ela se considera como se fosse um cristão, mas ela não passou genuinamente pelo processo da salvação. E a evangelização é justamente dar esse testemunho fidedigno do que é o evangelho. Qualquer coisa que a gente faça diferente disso, podemos criar um problema para a comunidade e também para aqueles que passam pelo processo, né, de serem discipulados. Neste livro, o autor faz a seguinte citação: evangelização, então, ela é o ensino, e esse será, então, os 4 pontos que a gente quer abordar sobre evangelização. Evangelização é o ensino. E o que é o ensino? O anúncio, a proclamação e a pregação. Ele fala que é o ensino do evangelho. É qualquer evangelho? Não. Ela é a mensagem de Deus que conduz à salvação, porque a mensagem de Deus conduz à esperança, como nós estamos falando do esperançar nas nossas séries de estudos à noite, e ela traz uma série de outras orientações, mas a evangelização é exatamente o ensino do evangelho, que é esta mensagem que conduz o homem à salvação. Então ela é específica. Com o objetivo, e o que é o objetivo? A esperança, o desejo e uma meta de persuadir. O que é persuadir? É convencer, é converter. Eu vou ler agora numa única lida, sem as explicações, para você entender qual a definição que Stiles faz do que é evangelização. Evangelização é o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir. Parece ser simples, parece ser curto demais, mas nós vamos aprender a partir do texto que nós lemos como que isso pode produzir um caminho dinâmico para nós. Agora eu vou ser um pouco mais rápido, para a gente conseguir soltar o conteúdo, né, e não segurá-los por tanto tempo. O primeiro ponto, falando sobre ensino, né, eu vou sempre permear, né, esses 4 pontos que eu quero comentar, todos eles só vão trocando de ordem, né? O primeiro é ensino, depois evangelho, depois objetivo e depois persuadir. Nesse primeiro ponto do ensino, a salvação deve ser revelada a nós por Deus por meio da sua palavra. Então não é qualquer ensino que a gente faz para as pessoas que precisam da salvação, né? Então nós temos que fazer primeiro esse link. Não ensinamos outra coisa. Eu tenho falado aqui, não se discipula pessoas que não estão convertidas. Antes de você discipular uma pessoa sobre o que ela deve ou não deve fazer, como cristã, você deve primeiro se perguntar: essa pessoa já passou pelo processo da salvação? Então, o ensino é muito importante. Não há evangelização sem a palavra, né? Você lembra de João no capítulo 1, no verso 1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Falando que Jesus era exatamente esta palavra que transforma, essa palavra que foi encarnada, né? E que deu possibilidade da pessoa se chegar a Deus. Perdão, o ensino é o padrão da Bíblia. Paulo realizou na sua pregação, Paulo no ministério dele, ele fez a pregação evangelística, mas ele também tinha outras características, inclusive ele mesmo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 7, ele diz assim: para isso eu fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios. Mestre é aquele que ensina, né? Tomando aquela dinâmica do mestre e do discípulo, né? Então, o ensino no evangelismo, ele é fundamental. Não podemos chegar num ambiente de evangelismo e acharmos que nós vamos simplesmente falar de outras coisas. Precisamos ter este ensinamento de que precisamos ensinar. Vamos ao texto que nós lemos. Paulo e Silas em Tessalônica, eles não falavam de qualquer coisa, né? Eles tinham um ensino a passar. Veja lá Atos 17, no verso 2, que é o texto que a gente leu. Paulo, segundo o seu costume, era hábito de Paulo ensinar. Ele fala o seguinte, no verso 2: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito do quê? Das Escrituras.
Há uma frequência nesse movimento de Paulo. Quando nós estamos evangelizando, é preciso que você entenda que essa pessoa não é capaz de absorver o ensinamento em um único ato. Então você precisa criar uma rotina. Por isso que nós temos pequenos grupos multiplicadores. Para que a pessoa vá lá um dia, vai 2 dias, vai 3 dias. À medida que a palavra vai sendo exposta para essa pessoa, ela vai tendo condições de absorver. Mas porque o ensino é precioso e o que está sendo ensinado é extremamente importante e capaz de transformar essa pessoa. Então veja, né, ele foi lá para ensinar. Ele foi lá mais de uma vez, por 3 sábados. E de novo, aquele quarteto de palavras, né, de termos que eu falei para vocês. Então você tem aqui Paulo ensinando, né, você tem Paulo tentando persuadir, porque o texto fala que ele estava discutindo com as pessoas. E você tem também a ideia de que ele não estava falando de qualquer coisa, você está falando do Evangelho, porque ele cita aqui no texto que estava discutindo com ele a respeito da Escritura. Então não estava falando sobre política, sobre filosofia. É importante que o nosso ensino ele tenha essa característica. O Evangelho precisa ser ensinado a alguém, né, que possa se tornar o cristão. Para isso basta então nós lermos o texto bíblico e comentar esse texto bíblico com a pessoa. E a partir deste nosso investimento com essa pessoa vai começar a entender o significado do que é o Evangelho e aos poucos essa pessoa vem para Jesus, até que o Espírito Santo faça ele a obra de arrependimento, fé e conversão dessa pessoa. Então, a gente precisa enxergar essas coisas. No verso seguinte, Atos, aí no verso 17, no capítulo 17, no verso 3, ele continua dizendo como que era esse ensino que Paulo fazia, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: esse Jesus que eu anuncio a vocês, ele é o Cristo. Então veja, mais uma vez você vê aqui no nosso quarteto aqui de palavras, vou sempre repetir para vocês: evangelho, objetivo, persuadir e ensino. No ponto que nós estamos tratando agora do ensino, ele vai falar justamente isso, o objetivo. Quando ele expõe, ele tem um objetivo, ele é muito direto na sua fala, e às vezes a gente fica tão rodeando, e tudo bem, você tem que fazer um quebra-gelo ali na evangelização, mas a gente não pode, por exemplo, se delongar no quebra-gelo, falando de história, como está a família, como está o trabalho, e depois você gastou 30 minutos só fazendo o quebra-gelo, e aí você já cansou a pessoa, você não tem mais oportunidade de falar daquilo que é de fato o Evangelho. Então, ser objetivo na área do ensino é extremamente importante no processo de evangelização. Quando ele fala no verso 4, esse Jesus que anuncio a vocês é o Cristo, ele tem, o objetivo dele é exatamente esse, é alcançar esse resultado, que essa pessoa que não conhece Jesus, enxergue o resultado final, que é conhecer a Cristo, né? Alguns deles foram, o próprio texto agora vai falar de persuasão, né? No verso 4, alguns deles foram persuadidos, por quem? Pelo ensino, pelo Evangelho, porque não era de qualquer coisa que ele estava falando, mas era do Evangelho. Então houve uma persuasão, e a gente depois vai dar uma trabalhada nesse termo de persuasão, para que você não entenda que é você o autor do resultado da evangelização, né? Porque muitas vezes a gente se depara com aquela condição: olha, precisamos fazer a evangelização, e o resultado desta evangelização é uma simples oração de confissão, e a gente pode ensinar isso para a pessoa. E se a pessoa de fato se converteu e orou confessando a Jesus os seus pecados em arrependimento, produziu fé e ela se converteu, amém, você acertou. Mas se essa pessoa ainda não entendeu o que é salvação e fez a oração de confissão, ele precisa ter também essa ideia de que isso por si só não é o processo completo de evangelização, tá? No segundo item, a gente vai trabalhar a questão do Evangelho, né? A boa nova do Evangelho, ela é capaz sim de trabalhar as pessoas em todos os aspectos, né? Qualquer homem, em qualquer classe social, em qualquer posição, ela é sim capaz de transformar essa pessoa. Por isso que evangelizar no mundo pós-cristão não precisa ser para nós uma preocupação ou um medo.
Nós precisamos sim nos modernizar, ter uma leitura do mundo de acordo com aquilo que nós estamos vivendo, mas isso nunca impedirá a evolução do Evangelho. Lá no segundo texto que nós lemos, a partir do verso 10, especificamente no verso 11, diz assim, ora, e ele está falando do povo de Bereia, né? Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato desse jeito. Então, quando você entra numa cultura que ela já tem essa pluralidade religiosa, é preciso a gente também enxergar do que nós estamos falando, porque em nome de Jesus se faz também algumas bobeiras por aí, né? As pessoas às vezes colocam algumas liturgias que assim, você não consegue sustentação na palavra de Deus. E o esteio para o nosso evangelismo precisa ser a palavra. É por isso que a gente sempre toma cuidado e orienta você. Não fale de discipulado para uma pessoa que ainda não se converteu. Porque o Espírito Santo é que dá essa capacidade que os bereanos tinham de voltar às Escrituras e conferir se aquilo que está sendo ensinado tem a ver com aquilo que é de fato o escopo do Evangelho, a palavra de Deus. Porque esta é a revelação de Deus para nós. E às vezes a gente simplesmente ouve um ruído daqui, um ruído dali, olha, tem um movimento, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E esses irmãos aqui tinham esse cuidado, por isso inclusive que foram classificados melhores. Né? E o texto fala que assim, olha, eles eram mais nobres do que os de Tessalônicas, simplesmente pelo fato de olhar para as Escrituras. Então tome cuidado com a sua emoção, tome cuidado com essa coisa do arrupeio, né? Agora eu vou me arrepiar aqui, e aí você sabe, irmãos, tem pessoas que são preparadas e são treinadas para isso, para provocar o arrupeio em você, né? Nem é assim que se fala esse negócio, né? Mas a gente não pode confundir arrepios e qualquer manifestação física do nosso corpo com necessariamente uma obra do Espírito, porque a gente se arrepia por muitas outras coisas, inclusive por causa do frio. Então faça essa distinção, tá? Se você estiver fluindo no rio do Espírito, se joga nessa onda, irmão, que é bênção para a sua vida. Isso aí é glória na vida do crente, né? Mas tome cuidado também com os excessos. Quando a gente olha para essa sociedade que é oriunda do movimento pós-moderno e chega num movimento que a gente agora está tentando entender o que é esse mundo pós-cristão, né? A gente vê que existem diferentes classes sociais. Eu já comentei a respeito disso, né, no verso 12, que ele mesmo fala assim, olha, com isso muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Veja que não há nenhuma limitação. Vamos evangelizar lá na comunidade, porque lá a gente leva uma cesta básica, a gente leva lá um café, um chocolate, a gente dá o presente. Aqui na nossa comunidade a gente tem o hábito de fazer o Natal solidário, e com isso as pessoas vão se converter porque eles serão mais vulneráveis. Não é essa a conta que a gente faz. A conta que a gente faz é que o Evangelho não precisa de nada mais, ele por si só é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Né? Romanos, no capítulo 1, no verso 16 e no verso 17, ele fala exatamente disso. O próprio Paulo, quando vai falar a respeito do que é esse evangelho que nós estamos abordando, na questão da evangelização, é que se você fala dele, olha o que Paulo diz, como que Paulo define quando você fala do genuíno evangelho. Ele diz o seguinte, pois não me envergonho do evangelho. Que evangelho que ele está falando? Do evangelho que é capaz de salvar o ser humano, o evangelho genuíno, não este que às vezes ele é pintado de acordo com o movimento e com a era filosófica, né, que nós estamos vivendo. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Por mais que nós sejamos eloquentes na hora de ensinar e de evangelizar e falar do verdadeiro evangelho, nós sempre vamos estar sujeitos, num fim último do ato do Espírito Santo, que ele faça esse convencimento e que produza fé no coração
das pessoas. O texto que nós lemos fala sobre isso. Mulheres gregas de alta posição. Então, necessariamente, elas não receberam cesta básica, não receberam outras coisas, não teve nada. Elas simplesmente ouviram a pregação de Paulo e foram convertidas a partir da exposição de Paulo. Por isso que é importante, na questão do Evangelho, a gente entender, né, do que nós estamos falando, né? Paulo, quando se desloca para Atenas, ele encontra um cenário cultural muito além da sua realidade, porque ele vem de um movimento que é o judeu. Ele era judeu de judeu, tanto que em nome do judaísmo mais ortodoxo, ele matava os cristãos, porque ele entendia que aquilo era uma nova seita que estava sendo pregada. Da mesma forma, o texto vai falar para nós que existia uma ciência muito bem consolidada ali, que estava exatamente sendo comum naquela época, e naquela região ali de Atenas, que era exatamente, né, os filósofos epicureus e estoicos. Por definição, né, os epicureus é um movimento que surgiu ali na Grécia, né, oriundo, né, a escola dos epicureus foi criada por Epicuro, na data de 341 a.C., quando ele nasceu, né, 270 mais ou menos, quando ele morreu, antes de Cristo, na região ali de Atenas. E a ideia deste movimento, ali na Grécia, era justamente o ensino, né, de que se deve obter para a vida alguns sentidos, e desses sentidos, o máximo de satisfação, afastando toda e qualquer forma de sofrimento. Você começa a ver algumas ideias de que assim, o homem não vai sofrer se ele, na sua mente, organizar algumas coisas. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque você sabe que a partir disso tem outras culturas positivistas que acabam falando assim, olha, a força do seu pensamento vai mudar isso, vai mudar aquilo, e a gente acaba tendo muito problema, né? Paralelo a isso, você tinha também os estoicos, né, que é um movimento também contemporâneo da mesma época, ali do século III. Eu não quero me pegar muito nessas questões para a gente não fugir muito da nossa... Mas os estoicos, por exemplo, eles eram um pouco mais naturalistas, né? Olha, existe um movimento natural que ele não se quebra, e as coisas vão acontecer de acordo com aquilo, e claro, muitas outras coisas, mas só para você entender do que Paulo estava, com o que Paulo estava lidando. Ele simplesmente chega para nesse lugar, nesse ambiente, é chamado de tagarela, as pessoas olham para ele e falam assim, meu, esse negócio que você está ensinando aí não está muito certo, e veja se não é a mesma coisa que você sofre quando você vai falar de evangelização. Ah, eu não quero saber disso, não, eu acho que você está equivocado, porque a igreja tal fez aquilo, a outra igreja fez aquilo outro, o pastor faz isso, o padre faz aquilo, e aí vai, assim, pega a liderança desses movimentos ou dessas organizações religiosas e começam a desconstruir a sua pregação. É por isso que a sua pregação não é baseada em pessoas ou em instituições. Aí eu preciso fazer um adendo, né? Quando eu falo pessoas, estou falando de nós, meros mortais. Mas ele é fundamentado em uma única pessoa, que é diferente de todos nós, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esteve no mundo e se comportou de uma forma totalmente diferente. Ele esteve no mundo, mas a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 4, que ele foi sacerdote dos sacerdotes, que ele, embora tivesse a natureza humana, ele não pecou. Ele não poderia, inclusive, pecar. Então, veja como este ambiente, por mais que ele tenha uma cultura totalmente diferente daquilo que é a cultura cristã, ele pode ser transformado, porque foi isso que aconteceu. Né? Atos 17, aí do verso 16 até o verso 18, ele diz assim, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade, por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E aí ele diz, alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então veja, a evangelização no mundo pós-cristão, ela não pode ser ameaçada por nenhum tipo de filosofia. E quando nós nos deparamos com isso, precisamos sim fazer essa leitura do que é esse movimento, para onde as pessoas estão caminhando, e a partir do Evangelho, trazê-las para um outro ambiente, que é justamente o ambiente da salvação.
A terceira palavra que nós falamos sobre o objetivo é justamente aquilo que nós já, inclusive, comentamos. Se faz necessário uma apresentação do Evangelho muito objetiva, muito direta, sem muita volta, porque às vezes a gente fica pensando que a nossa eloquência na evangelização é que convence as pessoas. E na verdade não é isso, né? Olha lá, Atos 17, 19, ele diz assim: então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? No verso 20, pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas que queremos saber o que vem a ser isso. E aqui você vê que Paulo tem uma oportunidade de falar o que ele quiser. Ele poderia, por exemplo, dizer assim: olha, nós que somos da denominação X, oriundos do movimento Y, lembra da Reforma Protestante, porque o Martinho Lutero, porque depois veio o Calvino, e porque depois veio o Zwinglio, e aí você leva a pessoa lá no ano 1500, começa a falar da história. Quando chega na hora de falar de Jesus, eu preciso pegar o ônibus, não dá para te esperar mais, eu preciso ir embora. A gente precisa ser objetivo nas questões. Paulo poderia falar de muitas outras coisas, né? Mas você vai perceber que o que Paulo fala, inclusive, é o exemplo prático que eles estão vivendo ali. Ele pega exatamente a partir do verso 22, e ele pega que a cultura daquele lugar, o ambiente daquilo, a prática religiosa deles, e sutilmente ele transforma isso numa possibilidade dele falar do que verdadeiramente é o Evangelho. Muito objetivo, de maneira muito objetiva, mas muito rápida também, e usando a contemporaneidade, aquilo que estava na prática ali no cenário cultural daquela região. Ele diz assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que vocês em tudo são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto de vocês, que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram, sem conhecer, é precisamente aquele que eu anuncio. Aqui já é um conflito de pensamento. Se eles estavam pensando que Paulo ia tensionar e falar para eles: se vocês vão tudo para o inferno, vocês vão morrer, se falarem isso, Paulo simplesmente pega a cultura deles e fala assim: olha, é nessa linha que vocês estão que eu quero continuar. Eu quero dar um passo mais adiante. Quero mostrar para vocês que, embora vocês tenham práticas religiosas, vocês têm elementos de culto, você tem altar, você tem deuses, inclusive vocês colocam lá, o nome do Deus de vocês é o Deus desconhecido. É a partir disso que eu quero trabalhar com vocês e quero ensinar para vocês o que vem a ser esse Deus desconhecido. E aí Paulo começa a fazer uma exposição, né? E ele vai falar que assim: olha, Deus não precisa de casa terrena, Deus não pode ser comparado com o ouro, Deus é muito mais do que... E a construção que Paulo faz vai apontar para Jesus. Então, nós precisamos ter essa questão na evangelização em um mundo pós-cristão. Eu sei que a gente tem essa característica de contextualizar, de ouvir a pessoa. O processo de escuta é muito importante, mas a gente precisa saber que assim, olha, muitas das escutas nossas, a gente não quer entrar naquele campo assim: você está errado. E veja, Paulo demonstrou de maneira objetiva o que era o verdadeiro evangelho, mas ele não tensionou, ele não brigou com aquelas pessoas, ele trouxe essas pessoas e aproveitou a oportunidade que eles tiveram, na dúvida deles, para falar o que de fato era o evangelho. Por fim, na questão de persuadir, a gente precisa tomar esse cuidado, né, sobre quando nós falamos com persuadir, porque no ambiente de debate, talvez aquele que tiver maior argumentação é o que vai persuadir mais, ou que vai convencer mais. E isso, estamos falando do campo da prática, mas no mundo espiritual, a gente precisa entender o que é a nossa ação como persuasão. Senão, de novo, a gente tem problemas com aquele fato de que quem convence um homem do erro, do pecado e do juízo não é o Espírito Santo, é você com a sua argumentação. Então, por isso que a palavra, embora esteja aqui no texto bíblico, a gente precisa tomar esse cuidado para a gente não querer fazer obrigatoriamente aquilo que só o Espírito Santo faz, né? Eu sempre cito, né, inclusive na minha monografia eu faço esta observação, que também teólogo bem contemporâneo nosso,
Ele fala exatamente para a pessoa que está fazendo uma oração de confissão para ele. E ele diz assim: ora, embora eu estou vendo você e ouvindo você fazer a sua oração de confissão e de entrega a Jesus, o tempo vai dizer se isso de fato é uma conversão. Para a gente sempre ter em mente que assim, olha, o fruto do Espírito vem através da conversão e não através da persuasão filosófica. É por isso que os movimentos não são capazes de dar fim a todos os anseios da humanidade, né? Persuadir não se trata de uma questão filosófica, né, ou de cultura, de um novo jeito de viver. Não é disso que nós estamos falando, mudar os costumes das pessoas, as ordens, as ordenanças litúrgicas, como é que deve ser cultuado. Não é disso que nós estamos falando aqui no ambiente de persuasão. Nós estamos de novo remetendo para a evangelização. Tem que ser objetivo assim. A Bíblia fala, né? Eu lembro que o pastor Luiz sempre comentava isso, que há texto na Bíblia que vai falar assim, olha, força-os a entrar. É nesse ambiente que nós estamos falando de persuasão, porque quando essa pessoa entra no aprisco, ela encontra coisas boas. Mas para entrar no aprisco, quem está na porta é Jesus. Ele precisa passar pela cruz. Se não passar pela cruz, ele pensa que entrou no aprisco, mas ele ainda está em volta. Está fazendo as mesmas coisas que os cristãos fazem, mas ainda não tem o pleno conhecimento da salvação. É por isso que Atos, aí no último texto que a gente leu, no verso 30 e 31, ele diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Nós precisamos ter a segurança. Eu quero ler para vocês um trecho desse texto que fala do problema sobre a gente fazer uma persuasão negativa, sobre quando a gente erra no ponto da evangelização e quais são as consequências que isso pode trazer, tanto para a igreja quanto para a pessoa que está sendo convencida da maneira equivocada. Ele, no tópico do livro, né, ele fala o seguinte, né, eu estou lendo aqui o livro do Stiles. O que acontecerá se entendermos a evangelização de forma errada? E ele fala o seguinte: o foco da pregação e do ensino passa a ser viver apenas de acordo com a moral, não levar uma vida centrada no Evangelho. Outro ponto: os não cristãos são induzidos a pensar que se encontram bem em seu estado de perdição. Olha como isso é terrível. Uma pessoa que não é cristã e é persuadida a viver do jeito que ela está, num estado de perdição. Outro ponto: os cristãos pensam que os não cristãos são crentes pelo fato de terem se comprometido de maneira superficial e aparente. Isso assim, é para a gente que há tanto tempo a gente sempre confiou na oração de confissão, ou no levantar de uma mão quando a gente faz um apelo. Precisamos tomar esse cuidado, né? A igreja batiza pessoas que inclusive nem são crentes, por conta desse erro, né, da evangelização equivocada. Outro ponto: a igreja permite que os não cristãos sejam membros. E aí, como ele não tem capacidade de produzir o fruto do Espírito, o que ele faz dentro da comunidade? Ele age como se não fosse um cristão. E aí, o que a comunidade tem que fazer com ele? Disciplinar. Olha que coisa maluca, né? Imagine você, como cristão mais experiente, disciplinar uma pessoa que não tem o recurso que te faz seguir as ordenanças da igreja, que é justamente o fruto do Espírito. Ele não tem isso, e como é que você vai discipliná-lo para ele resolver esse problema, se não levá-lo de volta ao ambiente da evangelização? A igreja se transforma numa subcultura de nominalismo, porque aquela ideia, né? O evangelismo nominal, ele não resolve o problema intrínseco da pessoa, né? Ela continua com a mesma natureza, porque não houve transformação. Então nós precisamos tomar cuidado. Qualquer pessoa que for persuadida pela evangelização objetiva, e quando eu falo objetiva, eu estou falando daquela que ensina o verdadeiro evangelho, a pessoa então ela não precisará ser persuadida a ter boas atitudes, se comportar de maneira correta, porque isso tudo é fruto do Espírito. Ela vai naturalmente produzir isso e deixar de produzir algumas outras coisas, né, à medida que ela vai crescendo na fé.
né? Porque é isso que, inclusive, os dons e os talentos vão produzir na vida dela. Tá? Então, para a gente resumir e caminhar para o final da nossa aula, esses pontos precisam estar muito claros na mente do evangelista. Evangelizar é ensinar, mas não é qualquer ensino. É falar do evangelho, mas não é qualquer evangelho. É o evangelho de Jesus. É ser objetivo para que você não divagueie, não entre em questões filosóficas. Fale apenas daquilo que é o evangelho. Porque isto vai te levar ao 4 ponto, que é a questão da persuasão. As pessoas serão persuadidas da maneira correta. E você terá cooperado com o Espírito Santo na salvação de uma pessoa, entendendo que quem fez o processo de gerar fé nela foi o próprio Espírito Santo. Mas essa maneira de evangelizar, ela é aquilo que a gente pode dizer que é o mais eficiente. Né? Ela é que vai dar condições para que as pessoas, de fato, sejam convertidas, porque senão você vai ter um outro problema, né? Você evangeliza, traz para dentro da igreja, depois você não consegue fazer com que ela se comporte como um cristão ou como uma cristã. Por quê? Porque a evangelização foi fraca, porque a evangelização não teve um ensino correto, não falou do evangelho, da verdade, como ele realmente é. Ele não foi um evangelismo objetivo, divagou-se por muitas coisas. Vamos para lá, depois você vai aprendendo o que é ser crente. Depois a gente ensina. Quando você estiver com a gente lá, você vai, e a gente vai te ajudando. Isso é um evangelho nominal, em que a gente ensina a prática litúrgica antes da pessoa se converter, né? Prometi a vocês, e quero trazer agora, então, um testemunho, né? Ou ler um artigo de um teólogo também. Agora este, como eu falei que o outro era progressista, este é um teólogo conservador. Na mesma linha, fazendo a leitura a respeito dessa questão do evangelismo, ou mais especificamente dessa era pós-cristã. Veja o que esse autor ele fala, né, para você saber. Ele é PhD lá do Seminário Teológico Batista, lá do sul dos Estados Unidos. Sobre a era pós-cristã, ele diz o seguinte: eu não acredito que nós estejamos vivendo em uma sociedade pós-cristã. Se você define ser cristão da mesma maneira que o Novo Testamento define. Quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu geralmente digo que estamos vivendo, na melhor das hipóteses, em uma sociedade pré-cristã. E esse artigo é de 2018, tá? Olha que interessante, né? Ele nem sabia da pandemia e ele já fala sobre isso. Nós estamos vivendo no melhor momento em uma sociedade pré-cristã. E aí vem a pandemia e prepara esse ambiente para que você fale de Deus em qualquer lugar. Nunca as pessoas estiveram tão receptivas para ouvir a respeito do Evangelho, né? E ele continua dizendo no seu artigo: alguém me disse uma vez, nós precisamos voltar para onde estávamos antes dessa cultura se desfazer. E eu disse, você nem sequer se lembra de quando essa cultura se desfez, porque isso aconteceu em algum lugar entre os rios Tigres e Eufrates. Ele está falando lá da época do Gênesis, tá? Naquele ambiente geográfico do Gênesis, que está lá em Gênesis 3. E ele continua dizendo, toda geração desde então se manifestou queda e quebrantamento, apenas de maneiras diferentes. Há diferentes desafios em cada geração, mas eles sempre estão lá. Ele segue dizendo, eu não diria que nós somos uma sociedade pós-cristã, mas uma sociedade aspirante à pós-cristã. Houve uma era anterior, quando as pessoas tinham um certo entendimento básico das verdades bíblicas e uma conexão com a igreja. Isto trouxe certo benefício, porque em muitos casos havia um tipo de entendimento estável sobre a moralidade. Mas isso também trouxe muitas desvantagens, porque um cristianismo nominal não salva, e aqui ele concorda com Stiles, né? Também significa que temos uma oportunidade de pregar o Evangelho no mesmo tipo de sociedade onde o Evangelho primeiro surgiu, que não era uma sociedade cristã nebulosa e feliz. Foi um império romano politeísta muito decadente e o Evangelho foi capaz de falar, de se firmar e salvar. Acredito que o mesmo seja verdade agora. Então é isso, quando nós pensamos numa cultura
quando nós pensamos no evangelismo em uma cultura pós-cristã, precisamos ter isso em mente. Nunca foi diferente, sempre foi assim e sempre continuará sendo. O Evangelho, ele é sim capaz de produzir transformação em qualquer tipo de sociedade, em qualquer tipo de cultura. Deus te abençoe, que esse estudo possa fazer você ir mais longe, que você entenda o que é evangelismo, que você não perca os outros ensinamentos, para que você cresça na sua caminhada cristã todos os dias. Isso é importante para você, você não pode desistir disso, tá ok? Fique com Deus, Deus te abençoe e acompanhe-nos nas nossas redes sociais. Um grande abraço e fique com Deus.